Voz do Escriba na TV está batendo um papo com o nosso amigo e grande maçom Dimas de Carvalho, parte grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Pernambuco. Dimas, está tudo bem? Tudo bem, querido irmão Braga, graças a Deus. Prazer enorme falar contigo. E esse teu programa, A Voz do Escriba na TV, está maravilhoso. Tenho acompanhado, fantástico. Está tudo bem, graças a Deus. Meu grão-mestre, o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, não se fala em outra coisa a não ser na última reunião da CMI que aconteceu recentemente no Paraguai. Está tendo uma repercussão muito grande e teve algo de excesso lá. O que aconteceu na reunião da CMI em Paraguai? Olha, Braga, eu sei o que aconteceu porque as informações são fidedignas. Membros da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, vários grão-mestres e o secretário-geral estavam lá, inclusive o grão-mestre de Pernambuco. Eu não estive presente à CMI, não pude ir por conta, motivo de trabalho, motivos profissionais. Mas eu sei exatamente o que aconteceu lá, certo? Então, o Conselho Executivo da CMI, que é formado pelos presidentes de zona, pelo secretário executivo e pelo presidente da Assembleia, nessa Assembleia Extraordinária, reuniu-se antes da Assembleia e aprovou uma moção que teve origem na quinta zona da CMI, em que, por todas as atitudes, ou seja, pelo somatório de atitudes que os representantes do Grande Oriente do Brasil, o grão-mestre e o grande secretário de Relações Exteriores, vem tomando nos conclaves internacionais ao longo desses últimos mandatos, né, que eles têm à frente do Grande Oriente do Brasil, uma coisa que culminou com um pronunciamento do grande secretário de Relações Exteriores, Túlio Colacciopo, no encontro da Conferência Anual das Grandes Lojas Norte-Americanas, onde a CMI estava lá convidada, representada, e da colocação para discussão da Comissão de Reconhecimentos das Grandes Lojas Norte-Americanas, foi colocado uma questão sobre grandes orientes estaduais do Brasil. Não sei exatamente quais, com certeza o Paraná, não sei se teve um outro. E o Túlio, desta reunião desta comissão, o Túlio Colacciopo, fez um pronunciamento bastante inadequado para a ocasião e para o momento, e inclusive chegou a chamar a Confederação da Maçonaria Interamericana de um organismo irregular. Isso porque o Rudy, o grande secretário executivo, esteve do Brasil em alguns estados onde as grandes lojas compartilharam território e reconheceram os grandes orientes estaduais, mormente do Paraná e Santa Catarina. E o Túlio não aceita isso. Ele, e como ele é grande secretário de Relações Exteriores do Grande Oriente do Brasil, também acho que fala pelo grão-mestre. E isso foi a gota d'água, né? O comportamento dele nos Estados Unidos. Mas, então, Dimas, me permite só uma pergunta? Porque recentemente, muito recentemente, o grão-mestre-geral Marcos Zé da Silva, ele não era o presidente da CMI? Ele foi presidente da CMI aqui no Brasil, na Assembleia Ordinária anterior, e com o voto de todos os grão-mestres brasileiros, em Brasília. Eu estava lá, eu era grão-mestre ainda. Nesta, que foi anterior à de Madrid, que nós estivemos em Madrid. Em Madrid, os dois já estavam impossíveis. É um ódio alimentado contra as grandes lojas brasileiras. Esculhamba com o Mário Bering, fala que nós somos dissidência. O Marco Túlio diz que só o golpe é legítimo no território brasileiro, que as grandes lojas devem ser aniquiladas, extintas. Mas quando ele era presidente da CMI, ele não falava isso. Aí para ser presidente, isso não valeu. Tá certo? Ele aqui fez uma assembleia, presidiu,
recebeu o voto dos grão-mestres das 27 grandes lojas do Brasil para ser eleito presidente, e aí não reclamou, mas não quer diálogo conosco, tá certo? E é arbitrário. E aí, diante de todas esses fatos, o próprio secretário executivo, que foi eleito, não é, na CMI, o irmão Rude, contra a vontade do Marcos, o Marcos Gobi quer impor a sua vontade imperialista, é o dono do mundo. Esta gestão está no Gobi. O Túlio já teve um entrevê com o Rude péssimo na reunião da Sexta Zona, a gente sabe disso. Então foi aprovada desta maneira pelo Conselho Executivo a condição de persona non grata para os dois. Agora, o Dimas, tranquilidade que esses senhores trazem à Confederação da Maçonaria Interamericana. Diga aí, Marcos. Mas quando o Marcos José ele era o presidente da CMI, ele inclusive recebeu o pessoal da Comab, ou não? Eu não sei, mas foi presidente. Ele tinha um secretário executivo que fazia o jogo dele. Mas não sei se recebeu alguém da Comab. Existiam já, quando ele foi presidente, 4 grandes orientes estaduais são membros da Comab na CMI, fazendo parte, e existem até hoje. Eles entraram lá, as grandes lojas não estavam, tinham se afastado da CMI. Agora eles fazem parte, eu não vou questionar isso, entendeu? O que está em questão são as atitudes que a atual gestão do Grande Oriente do Brasil, não o Grande Oriente. Para mim, o Marcos e o Túlio não são o Grande Oriente. São o grão-mestre e o grande secretário de Relações Exteriores. Vão passar como todo mundo passa. Certo. Quem enfrentou Casca Grossa, como eu enfrentei aqui em Pernambuco, já sabe como é que são essas coisas, entendeu? Então, é a condição, a forma como eles se comportam e os levaram a ser considerados como pessoas desagregadoras dentro do seio da Confederação da Maçonaria Interamericana. E o Conselho Executivo aprovou esta resolução e os torna pessoas non gratas no ambiente da CMI. Então, o Grande Oriente do Brasil continua tendo assento na CMI, só que não pode ser representado nem pelo grão-mestre Marcos José, nem pelo grande secretário de Relações Exteriores, o Túlio Colaciolo. Tem que ser outro membro a representar o Grande Oriente do Brasil em reuniões da CMI, salvo como está na própria resolução do Conselho Executivo, se eles se retratarem, né, antes disso, né, se retratarem do que tem feito, principalmente dos Estados Unidos perante uma parcela mais importante da maçonaria regular do mundo, tratar ou ventilar, dizer, afirmar que por conta das grandes lojas e dos orientes estaduais que compõem a CMI é um organismo irregular. Isso foi o que o Túlio disse lá. Agora, esse coitado não sabe o que é regularidade ou não. Dimas, é o que representa na CMI ou para a CMI persona non grata? São pessoas indesejáveis. Essa resolução do Conselho Executivo é uma sanção moral ao grão-mestre do Grande Oriente e ao grande secretário de Relações Exteriores. Eles são indesejáveis no âmbito da Confederação da Maçonaria Interamericana. Por maioria, 70 territórios maçônicos independentes decidiram isso. Eles não podem participar de reunião ordinária, nem extraordinária, nem reunião administrativa, nem reunião de zona, nada dentro da CMI. São indesejáveis, não podem participar. É isso que significa. O GOB poderá participar se representado por outras pessoas que não os dois, tá? Enquanto essa resolução permanecer. Agora, Dimas, veja bem, você diz que o GOB pode participar sem a presença desses dois, Marcos José da Silva e o Túlio Colaciolo. Mas o GOB, o Grande Oriente do Brasil, colocou na internet, no site, um documento esclarecendo essa situação de persona non grata, assinada pelo Marcos José. Como é que fica essa situação? O documento não esclarece nada. Mas o GOB esclarece? Aquele documento, o documento é assinado pelo Marcos, mas aquilo não explica nada. Aquilo é a junção de nada com coisa nenhuma, tá certo? É um acumulado de palavras soltas,
frases desconexas que tenta desmerecer o que não pode ser desmerecido, que é a resolução do Conselho Executivo. Mais uma vez, ele está jogando para a plateia dele, tá certo? Leia e releia aquilo. Quem tem um pouco de conhecimento, não precisa nem muito, profundo da língua pátria, do vernáculo, sabe que ali ele não está dizendo absolutamente nada. O documento que eu li e que foi publicado é uma tentativa, no meu modo de entender, completamente fracassada do Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, de amenizar o trauma da resolução do Conselho Executivo da CMI, que foi para ele e para o Túlio na maçonaria interamericana e mundial, tá certo? Não é brincadeira você ser considerado por a maior organização da maçonaria regular hoje do mundo, é a CMI, tá certo? A organização institucional que congrega 71 potências maçônicas regulares, e você, no meio desta organização, ser considerado uma pessoa indesejável, que é alguém que a maioria não lhe quer presente, porque você falta com todos os princípios, né, universais que norteiam a confederação e a maçonaria. Então, este documento é uma tentativa muito mal elaborada, por sinal, do Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil, de tentar desmerecer o que lhe foi atribuído, né? O título, né, honroso que lhe foi atribuído, honroso entre aspas, de persona não grata dentro da Confederação da Maçonaria Interamericana. No meu modo de entender, para quem compreende o que escreve e o que está escrito por outrem, o tiro saiu pela culatra, entendeu? O documento não se sustenta e, pelo contrário, agrava ainda mais a situação do Grão-Mestre-Geral do GOB perante a comunidade maçônica internacional. Ok, Dimas, só finalizando e deixando registrado que a CMI não tem absolutamente nada contra o Grande Oriente do Brasil, senão essas duas pessoas que foram tornadas persona não grata, é isso? É isso. O Grande Oriente do Brasil, nem a CMI, nem ninguém no mundo maçônico regular tem nada contra o GOB. Quem levanta muros e quem é responsável por todo antagonismo que existe onde o GOB está presente são os representantes do Grande Oriente do Brasil. Quem diz que 1927 foi uma cisão, quem chama o Mário Berri de canalha, feito o Túlio chamou, e eu estava presente quando ele disse isso, quem diz que as grandes lojas são uma farsa, uma dissidência farsante, quem diz que o GOB é a única potência primária. O GOB, para quem sabe, só obteve regularidade por causa do Supremo Conselho. Supremo Conselho de Jacarepaguá. O GOB era uma potência irregular, todo mundo sabe a história. O MAR não fez mais nada do que cumprir o que a maçonaria internacional exigia, o BED. Então, os responsáveis por esse antagonismo, pelo acirramento disso, pela essa postura imperialista, não é, que o GOB tem mantido, são o grão-mestre do GOB e o secretário de Relações Exteriores, que tem acirrado muito isso nos últimos anos. E não só com as co-irmãs, as potências que viviam em harmonia e amizade, e de repente atos de proibição de intervisitação, são atos de expulsão de mais de 1.650 irmãos perseguidos que se aproximam uma sucessão, acredito eu, entendeu? O GOB, o Grande Oriente do Brasil, é respeitado por todos os maçons brasileiros, seja de grande loja, seja de Comab. Essa diferença não existe, a não ser que alguém a levante. E quem está levantando ultimamente estas barreiras são o Marcos e o Túlio, tá certo? As diferenças que existem são em cima dos princípios de regularidade universalmente aceitos. Então, quando existe a falta de um desses princípios de regularidade, a falta de um dos 8 aceitos, pode ser do GOB, pode ser de grande loja, pode ser de Comab, vai ser irregular, ok? Mas isso não é porque é grande loja, é Comab ou é GOB, é porque falta
um dos princípios de regularidade, como falta a uma das potências aqui em Pernambuco. Mas o GOB não é esta potência. E esta perseguição desenfreada dos atuais comandantes do Grande Oriente do Brasil, a membros do próprio Grande Oriente, esse antagonismo com as grandes lojas, é uma postura imperialista que me lembra muito o passado, quando o Guatimozin, para quem não se lembra quem era Guatimozin, mandou matar aqui o nosso herói Frei Caneco, porque estava lutando pela liberdade, pela igualdade, pela democracia, para manter uma postura imperialista. É esta postura que o grão-mestre do GOB e o seu grande secretário de Relações Exteriores querem manter no mundo em relação às outras potências maçônicas do Brasil. E isso é inaceitável pela maçonaria mundial. E vem a primeira reação concreta contra isso da Confederação da Maçonaria Interamericana, com essa sanção moral muito bem aplicada pelo Conselho Executivo e os transforma em personas não grata dentro da CMI. Quer o Marcos José e o Túlio queiram ou não, eles o são. Ou se retratam ou não vão mais participar de nada dentro da Confederação da Maçonaria Interamericana. Ponto final. Não adianta, não tem como esconder isso. Isso é realidade, fato. Eu te agradeço a participação na Voz do Escriba. Esclareceu com certeza e muito cristalino a situação real, não do Grande Oriente do Brasil, mas do Marcos José e Túlio Colaciô perante a CMI, perante todas as grandes lojas. Muito obrigado pela sua participação na Voz do Escriba e continuamos aqui à sua disposição. Ok, querido. Eu que agradeço a oportunidade, que a nossa intenção não é de acirrar nenhum tipo de ânimo, nem nada. Nossa postura, quando eu digo nossa, é CMSB e Grandes Lojas, sempre foi de aproximação, de proximidade e de harmonia com o Grande Oriente do Brasil. Haja visto o que aconteceu com grão-mestres anteriores, não é? Inclusive com o Laelson, onde essa proximidade chegou muito fortemente, a entrada deles no Soft Lodge e tudo mais. Então, não é de interesse nosso isso, tá certo? Infelizmente, o Grande Oriente tem sido comandado nos últimos anos por pessoas que não pensam assim. Eu estou à disposição, tudo que eu falei aqui é mais pura, cristalina verdade, então o interesse não é ofender ninguém, é colocar a verdade dos fatos. E o que ocorreu na Confederação lá no Paraguai foi isso daí que nós falamos aqui. Continuo à disposição e um grande prazer falar com você e um grande abraço para você. A Voz do Escriba na TV vai continuar falando sobre os fatos ocorridos na CMI. A você, meu irmão Marcos José, e a todos os irmãos interessados, estamos à disposição. Um abraço e até breve. Contamos com você.